Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Eu espero que todos estejam bem. Aqui hoje nós vamos ter uma aula da disciplina de noções de parasitologia, tá? Dentro do curso de auxiliar de laboratório. Nós vamos conversar algumas coisas que nós vimos também na aula teórica, mas detalhando um pouco mais e também podendo explorar mais a parte visual, né? Demonstrando algumas imagens relacionadas ao conteúdo da nossa aula, tá bom? Então, pessoal, antes de nós falarmos de algumas particularidades, um maior detalhamento sobre algumas relações de parasitologia, é importante a gente ter essa noção, né, de alguns conceitos, né, relacionados à área da parasitologia, inclusive o próprio conceito de parasitologia, né, como está dito aqui no slide, é uma área da biologia, né, ou também da área da saúde, que estuda os parasitas, os hospedeiros e as relações que existem entre eles. Então, o que seria um parasita? Pode ser uma bactéria, um verme ou um protozoário, tá? Que se abriga em outro organismo para tirar alguma vantagem. Então, alguns desses parasitas, eles oferecem um risco, eles são patogênicos, eles podem causar alguma doença ao hospedeiro, tá? Então, a gente vê aqui também que o hospedeiro é o organismo que abriga o parasita. Aqui a gente vai dar uma maior ênfase ao homem como hospedeiro, mas tem uma série de outros animais que podem ser hospedeiros de diversos parasitas também. Existe também aqueles parasitas que eles vivem em harmonia com os hospedeiros, tá? Em que ambos os parasitas se beneficiam da relação, como é um exemplo de um protozoário que pode ser encontrado no trato digestório do cupim e ajuda o cupim a digerir a celulose e ele também pega nutrientes da alimentação do cupim. Esse seria algum exemplo, mas a gente encontra muitos outros já bem descritos, tá? Voltando ao conceito de hospedeiro, a gente pode ter aquele hospedeiro definitivo, que apresenta o parasita na sua fase mais madura, ou que ele vai se reproduzir de forma sexuada. E a gente pode ter também o hospedeiro intermediário, que apresenta o parasita numa fase de larva ou uma fase assexuada, tá? Então essa é a grande diferença entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O agente etiológico é o agente causador da doença, que pode ser um parasita, tá? O vetor é aquele organismo que transmite o parasita, então pode ser um inseto, geralmente é inseto, mas a gente pode ter também outros organismos atuando como vetor. E aqui, nessa parte final, eu apresento alguns exemplos de parasitoses, ou seja, de doenças causadas por parasitas. A gente tem a amebise, a ascaridíase, que é a popular lombriga. A gente tem a doença de Chagas, que também pode ser chamada de mal de Chagas, a escabiose, que é chamada de sarna humana, a esquistossomose, que também é popularmente conhecida como barriga d'água, a giardíase, que é causada pela giardia, a malária e a pediculose, que é o famoso piolho de cabeça, né? Que é um ectoparasita, ou seja, um parasita que ele se encontra fora do corpo, na parte externa do corpo. Aqui nessa imagem tem alguns parasitas e alguns vetores, mas de uma maneira geral, sem especificar muito, e a gente vai detalhar alguns deles mais adiante. Então, pessoal, uma protozoose, que seria uma doença parasitária causada por um protozoário, é a doença de Chagas, tá? Aqui nós vamos ver alguns exemplos de parasitas que causam doenças em humanos, e a doença de Chagas é uma situação em que um parasita é o responsável por essa doença, tá? Então, a doença de Chagas também pode ser chamada de trypanossomiase americana. O agente etiológico, ou seja, o agente causador, é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ele é encontrado em animais silvestres, como tatu, gambá, e também em alguns animais domésticos, como cães e gatos. E esses animais funcionam como reservatórios. Então, eles
apresentam o parasita. Se o vetor tiver contato com esse animal e depois tiver um contato com o homem, ele pode transmitir esse agente etiológico, tá? Então, o ciclo da doença de Chagas é um ciclo heteroxeno, ou seja, se completa em 2 organismos. Então, na espécie humana, ele vai estar no sangue, no músculo cardíaco e também, eventualmente, no tecido nervoso. E no intestino, e no inseto, que é o barbeiro, que é o vetor, ele se encontra na parte intestinal, tá? Então, eu acabei antecipando que o vetor é o barbeiro, e ele é encontrado no Nordeste, Centro-Oeste e também no interior de Minas Gerais. Isso não quer dizer que ele não possa ser encontrado em outras regiões, mas ele tem um predomínio nessas que eu acabei de citar. Então, aqui a gente pode ter uma visão geral do que seria o ciclo do barbeiro, tá? Vamos começar aqui por essa etapa 1, em que o inseto ele defeca e pica ao mesmo tempo um ser humano em alguma parte do corpo, e ele libera algumas formas do parasita que acabam por alcançar a corrente sanguínea. Essa forma, né, que a gente chama com esse nome diferente aí de tripomastigota, ela invade os tecidos e se transforma numa outra forma, que é a forma amastigota. E aí, essa última forma, já lá nos tecidos, ela multiplica-se assexuadamente, que a gente vê nessa etapa 3, e transforma-se em tripomastigotas, tá? A gente nem precisa se preocupar tanto por hora com esses nomes, mas só para observar que tem essa dinâmica de mudança de forma do parasita no corpo humano. E aí, já nessa parte do tecido sanguíneo, eles podem ser absorvidos, né, por outro inseto que acaba se contaminando e pode picar e defecar em outra pessoa e continuar esse ciclo. Além dessa forma, que pode ser transmitida pelo barbeiro, existem outras formas alternativas de transmissão da doença de Chagas, que seria a transfusão de sangue e transplante também de órgãos, tá? Através da gestação via placentária, e aí é um caso que o bebê nasce com a doença de Chagas congênita, ele nasce com ela, e também por via oral, como nós tivemos recentemente alguns casos relatados de pessoas que após o consumo de caldo de cana e açaí acabaram testando positivo para contaminação por doença de Chagas. Então, pessoal, uma manifestação marcante da doença de Chagas é a hipertrofia do coração. A gente pode ver aí da esquerda para a direita um coração de volume aumentado, né? E isso faz com que o coração ele entre numa situação de desequilíbrio funcional, o que acaba por levar à necessidade, às vezes, de transplante cardíaco, tá? Algumas das formas de evitar o que a gente chama de profilaxia da doença de Chagas seria evitar casas de pau a pique, onde o barbeiro se esconde e se reproduz, né? E aí essas casas seriam substituídas por casas de alvenaria, combater a população do inseto propriamente e utilizar telas e mosquiteiros, né? Isso quando a gente está considerando aquela transmissão clássica através do vetor. Outra doença causada por protozoário que tem uma importância para a parasitologia é a malária, tá? É uma doença que já matou mais de 400 milhões de pessoas desde que se tem registro, né, dessas ocorrências na humanidade. É considerada uma doença tropical endêmica em países como a África, Ásia e América. Eu trabalhei com vocês o conceito de endemia, que é aquele conceito de doença que é característico daquele lugar específico, tá? Mas só relembrando, eu fiz esse comentário. O agente etiológico da malária é um protozoário do gênero Plasmodium. E aqui no Brasil nós temos 3 espécies de plasmódio. Nós temos o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum. Os 3 são capazes de causar a malária, mas com algumas particularidades. Existem diferentes formas no ciclo, tá? Existe inicialmente uma forma chamada de esporozoito na glândula salivar do mosquito, que quando ele pica o homem, ele inocula
essa forma nos tecidos do homem. E aí, lá nas células hepáticas e também dentro de hemácias sanguíneas, nós temos uma forma chamada de mesoíto. Então, pessoal, o vetor da malária é o mosquito do gênero Anopheles, tá? Só que quem é o vetor especificamente é a fêmea, porque ela se alimenta de sangue. O macho dessa espécie de mosquito, ele se alimenta de seiva vegetal, e por isso que ele não tem essa relação direta com a transmissão. Então, a transmissão ela vai se dar através de insetos contaminados, né? E aí, por repetição de ataque, ele vai propagando de uma pessoa para outra esse protozoário. Ao picar, os esporozoítos são introduzidos, como eu falei anteriormente, lá na corrente sanguínea, invadem as células hepáticas, que são as células do fígado, e se reproduzem, se transformando numa forma chamada de merozoíto. Então, eles circulam pelo sangue e invadem as hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos, ou também chamadas de eritrócitos, que são células do nosso sangue. E lá eles se reproduzem ao ponto de levar ao rompimento das hemácias. Quando a gente tem um grande rompimento das hemácias dentro do ciclo de reprodução do plasmódium, a gente tem os eventos de febre, que são característicos da malária. Aqui nós temos uma outra protozoose causada por protozoário. É a amebíase, que também pode ser chamada de disenteria amebiana. O agente etiológico é a ameba, que o nome científico é a Entamoeba stolítica, tá? E como que a gente pode adquirir esse protozoário? Através da alimentação contaminada por cistos ou também pela ingestão de água contaminada por cistos, que são eliminados nas fezes humanas. E aí o parasita ele se instala no intestino, também pode ir para outros órgãos e, dependendo da disseminação, pode levar à morte, mas o que é mais comum é ter uma concentração alta intestinal. Os sintomas dessa doença são diarreia, cólicas, náuseas, emagrecimento, e as formas de evitar, ou seja, a profilaxia, nós temos o saneamento básico, para que as fezes humanas contaminadas não venham a cair em corpos d'água, como rios, açudes ou outros reservatórios, e eventualmente ser utilizado na irrigação de uma horta ou no próprio consumo direto da água e vir a infectar outras pessoas. Outra forma também de se prevenir é ferver a água antes de consumir, realizar a higiene pessoal, sempre que for ao banheiro, lavar bem as mãos, né, após a saída, né, ao término das atividades no banheiro, lavar frutas e verduras e tratar pessoas doentes para que a gente, assim, não tenha tanta gente liberando esse protozoário para possíveis contaminações. Outra protozoose, né, que nós podemos estudar é a giardíase, que é muito comum em crianças. O agente causador é a Giardia lamblia, tá? Tem uma transmissão bem parecida, né, com a da amebíase, perdão. Pode ser assintomático e também se tornar um parasitismo crônico, tá? Os sintomas são dores abdominais, náuseas, vômitos, e as formas de se prevenir são iguais àquelas que a gente acabou de comentar sobre a amebíase, perdão, gente. Eu ia misturando os protozoários. Uma outra protozoose é a leishmaniose, tá? Também pode ser chamada de calazar, úlcera de Bauru, a depender do tipo de leishmaniose, porque a gente tem a leishmaniose cutânea, a leishmaniose visceral, e as formas de combater essas doenças são, né, todas essas formas são no combate ao mosquito palha, que é o vetor que transmite esse protozoário, tá? Então, a gente pode ter manifestações da leishmaniose através de feridas na pele, nas mucosas, né? Eu falei para vocês a diferença de pele e mucosa, né? As mucosas são revestimentos internos, são superfícies úmidas, tá? E existem alguns reservatórios naturais do protozoário leishmania. Pode ser o rato, o cão, o gambá, que atuam como reservatórios. E aí eu comentei com vocês que durante muito tempo, se um cão testasse positivo para leishmaniose, era indicado a realização do sacrifício desse cão. Hoje já até se permite que o cão
não seja sacrificado, mas ele tem que usar uma coleira repelente para evitar que ele fique sendo um reservatório que vai estar constantemente contaminando o mosquito e contaminando pessoas a partir desse contato do mosquito com ele. Aqui, uma outra protozoose, que é a tricomaníase, que é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Ele se instala no sistema urogenital, é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Aqui no slide ainda está como DST, mas o termo mais atual é infecção sexualmente transmissível, tá? E sua transmissão se dá através do sexo, sem camisinha, compartilhamento de vasos sanitários e também compartilhamento de roupas íntimas e toalhas. Os principais sintomas dessa protozoose são corrimento, dor, prurido, infecção na vagina e uretra, e nos homens costuma ser assintomático. Então, a tricomoníase ela tem uma manifestação maior nas mulheres. Aqui, pessoal, nós temos uma outra protozoose que nós comentamos também na aula teórica, que é a toxoplasmose. Tá? O agente etiológico é o Toxoplasma gondii. Esse protozoário ele é liberado na fezes de animais domésticos, como o gato e também alguns animais silvestres, e a transmissão se dá a partir da ingestão dos cistos na água ou alimentos contaminados. Então, a pessoa pode ser assintomática ou vir a ter complicações sérias, como lesões no sistema nervoso e pulmões e também cegueira em casos graves, tá? A mãe ela pode passar para o filho pela placenta, podendo provocar aborto ou problemas de malformação na criança, e é por essa razão que se recomenda que esse cuidado, né, em mulheres gestantes, para que a criança não venha a nascer com sequelas de uma toxoplasmose. As formas de evitar a toxoplasmose é através do cozimento de alimentos, né, cozinhar bem, realizar a higiene pessoal e evitar contato com fezes de animais, sobretudo se nós soubermos que ele está contaminado. Aqui eu vou fazer uma observação, pessoal. Vejam que até agora nós citamos protozoários, alguns que nós encontramos na corrente sanguínea, outros que nós encontramos quando a gente considera eles no homem, tá? Alguns nós encontramos na corrente sanguínea e outros nós encontramos no sistema digestivo, né? E acabam por ser eliminados nas fezes. Então vejam, a depender do lugar que esses protozoários vivem no corpo humano, a gente pode utilizar materiais diferentes para diagnosticá-los, para identificá-los, né? Pode ser o sangue ou pode ser também as fezes, ou no caso da tricomoníase, um corrimento vaginal, uma secreção vaginal também pode ser utilizada para fins de diagnóstico. Bom, aqui nós temos uma ilustração de um caso de toxoplasmose em que passou da mãe para o feto, né, durante a gestação, e a criança ela pode nascer com algumas sequelas, como, por exemplo, cegueira, surdez, algum comprometimento cognitivo que vai ser percebido ao longo do seu desenvolvimento. Então, esse é um cuidado grande que se tem, especialmente com mulheres grávidas, para que não venha a se ter um bebê com esse tipo de prejuízo, né? Então, pessoal, agora nós vamos falar especificamente de alguns parasitas que nós encontramos lá no sistema digestivo humano, principalmente lá no intestino, tá? Um deles é a tênia. A gente tem a tênia solium, que é o exemplo que a gente chama popularmente de solitária, que é um parasita que não tem tubo digestivo. E ele não tem tubo digestivo porque ele já pega tudo digerido lá no nosso intestino, tá? Eles são hermafroditas, mas isso é um detalhe que a gente consideraria se a gente fosse estudar mais a fundo a reprodução deles. Aqui a gente traz mais como uma curiosidade. Se eles são hermafroditas, ele tem órgão sexual masculino e feminino, tá? E as verminoses causadas por esse parasita, né, a tênia, são a teníase, que é quando a gente tem o verme adulto, né, lá no intestino, e a cisticercose, que é quando a gente tem uma outra forma do verme, que a gente chama de cisticerco, ou na musculatura, ou no sistema nervoso central. Então, observem aqui, isso aqui, ó, pessoal, é uma tênia, tá?
ela é de um filo chamado platelminto. Plato significa achatado, então veja que ela é achatada, ela parece uma fita. Isso aqui é uma imagem real que eu acabei de circular, tá? Ela parece um talharim, né? Dá até para a gente lembrar de um talharim. Aqui também é uma imagem de uma tênia real, e aqui nós temos um ciclo de vida, né, esquematicamente reproduzido, mostrando aqui, ó, o verme, né, que ele é muito comprido, ele pode atingir metros de comprimento. A cabeça dele, ó, que tem alguns ganchos para se prender no intestino, tá? E aqui já é mais da parte reprodutiva. Então, falando sobre a teníase, né, que é essa condição de parasitismo causada pela tênia, o hospedeiro definitivo, né, que tem a reprodução sexuada do verme, é o homem. Tá? Existem duas espécies que podem parasitar o homem, a tênia solium, que a gente pode adquirir a partir da carne de porco, e a tênia saginata, que nós podemos adquirir a partir do boi, tá? Da carne do boi. Então, como é que se dá esse processo? O porco ou boi come os ovos que foram liberados, né, nas fezes humanas, e esses ovos eles se alojam na musculatura. Essa larva, né, que se forma a partir do ovo, ela é envolvida por um líquido e aí forma uma bolsa chamada cisticerco. O homem come a carne do boi ou do porco mal passada e lá no seu intestino esse cisticerco ele evolui para a forma de verme adulto. Então, ó, aqui nós temos, né, a partir daqui, observem, aqui ó, é o cisticerco que o homem pode ingerir, e aí lá no seu intestino vai se tornar aqui ó, o verme adulto. Esse verme adulto vai se reproduzir, liberar, né, esse ovo que pode ser ingerido pelo porco, e aí na musculatura do porco se forma o cisticerco, e se alguém come essa carne mal passada, acaba por se contaminar. Então, quais são os principais sintomas de ateníase? Dores abdominais, náuseas, cansaço, gases e alteração do apetite. O tratamento ele é feito através de um vermífugo, né, que a gente toma de forma oral, e o verme acaba por morrer e sendo eliminado pelas fezes, tá, pessoal? Então, uma tênia ela pode chegar a ter de 2 a 10 metros de comprimento, acompanhando o contorno do nosso intestino. Vejam nessas imagens que aqui ó, a gente tem um cisticerco, um pedaço de carne, que tem lá o ovo da tênia. Aqui também ó, é um caso de cisticerco presente numa carne que, se for consumida mal passada, esse cisticerco não vai ser destruído e ele vai formar um verme adulto lá no intestino do homem. Pessoal, existe uma outra condição chamada cisticercose, que é quando o próprio homem ingere os ovos que seria ingerido pelo porco no ciclo mais normal, tá? Então, a cisticercose é causada pela Taenia solium, que é a solitária, e pode atacar qualquer parte do corpo. Quando ela vai para o sistema nervoso central, ó, como a gente tem aqui um cérebro cheio de cisticercos, que são essas bolinhas bem arredondadas, ó. Aqui também a gente chama de neurocisticercose, tá? Mas aqui, ó, nós temos uma imagem de cisticercos que se alojaram na musculatura do indivíduo, tá? Uma outra doença de interesse parasitológico que pode acometer o homem é a esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água, que pode causar inchaço do fígado e do baço, né, e produção de líquido, formando a ascite, que é o que a gente chama de barriga d'água. É causada pelo esquistossoma mansoni, que é esse verme aqui, ó, que aparece aqui. Esse em vermelho maior é a fêmea, e esse em azul é o macho que se aloja nesse canal para se reproduzir com a fêmea, tá? Então, o homem é o hospedeiro definitivo, mas existe um hospedeiro intermediário, que é um caramujo chamado de Bionfalaria, que ele está representado aqui, ó, nessa imagem, tá? Aqui nós temos pessoas com ascite, né, que é a barriga d'água. Eles são vermes dioicos, ou seja, tem o macho e a fêmea, tá? O ovo é liberado nas fezes humanas. Se cair em água que tenha o caramujo, ele evolui para uma forma de larva chamada cercária, e essa larva tem a capacidade de entrar no homem,
se o homem tiver contato com essa água. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando esse ciclo que a gente acabou de ver no slide, descrever no slide anterior. E aqui a gente traz algumas formas de evitar, né? A gente tem o saneamento, a não defecar na água, evitar banhos em locais contaminados, quando a gente sabe, e também eliminar populações de caramujos, tá? Os principais sintomas são diarreias, enjoos, vômitos e emagrecimento. Existe registro também, pessoal, de existe registro de alguns casos em que o esquistossoma ele pode se alojar na coluna. Ó, aqui a gente tem a imagem de uma lombriga, né, que causa ascaridíase, como eu falei, tá? E aqui nós temos a imagem dos oxiúros, que causam oxiurose, que são vermes bem pequenininhos, que às vezes até eles chegam vivos lá na região do ânus e acabam por causar muito prurido, que é coceira. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Aqui eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu coloquei aqui algumas imagens, né, esquemáticas de alguns parasitas humanos, mas o que eu quero que vocês observem, né, pelo que a gente descreveu ao longo da aula, é que, por exemplo, para diagnosticar a presença desses parasitas, podem ser utilizados materiais diferentes do corpo humano, né? Em algum momento eu falei para vocês sobre a gente pode fazer uma análise de fezes, de sangue ou de secreções para poder confirmar, né, ou também descartar a presença desses parasitas. Então, pessoal, depois dessa conversa toda, tá? Eu deixo aqui uma atividade, principalmente para aqueles que perderam a primeira atividade que nós fizemos em sala. Qual é a atividade? É fazer um resumo dessa nossa aula, destacando as principais informações que foram comentadas, tá? Então você seleciona quais foram as principais informações e faz um resumo de forma muito tranquila sobre o que foi conversado aqui. Então eu deixo aqui um abraço a todos. É sempre muito bom estar com vocês, né? Apresentando informações, aprendendo também junto com vocês, tá? Um excelente dia a todos e eu fico à disposição de vocês pelos vários canais que nós temos de diálogo. Um grande abraço.